Estamos de volta com o desembargador, presidente, Dr. Joás de Brito Pereira, que vai responder sobre o direito para todos, que foi a pergunta que ficou no ar. A Constituição trouxe inúmeras inovações na área do Poder Judiciário. Uma delas foi a criação do CNJ, que tem dado uma evolução muito importante, tem trazido uma evolução muito importante para todo o Poder Judiciário. Isso tem contribuído de forma muito eficaz para que haja uma maior eficácia no alcance do Poder Judiciário a todos os cidadãos, em todos os recantos do país. Hoje o CNJ fiscaliza os tribunais de justiça. Então todos os tribunais do Acre até o Rio Grande do Sul são fiscalizados pelo CNJ. E a cobrança de políticas públicas voltadas exatamente para esse incremento. Hoje nós temos políticas públicas, vou dar um exemplo, que hoje combate a violência doméstica, a violência contra a mulher. Isso tem sido publicizado em todos os locais. Temos políticas públicas voltadas, por exemplo, para a questão do combate à impunidade no que diz respeito ao homicídio. Por exemplo, cobrança para que hajam júris mais rápidos, haja uma resposta mais eficaz, porque a família da vítima quer uma resposta da justiça. Quando há alguém vitimado na sua família, você fica aguardando pelo menos uma resposta da justiça. Isso tem sido feito políticas públicas voltadas para isso. Mutirões fiscais para dar uma maior prestação jurisdicional, tanto na área do júri, como na área da proteção da mulher, na área da infância. Então, todas as áreas têm sido vistas pelo CNJ e cobrado políticas públicas. Então, isso é um avanço que gera essa aproximação do judiciário em todos os recantos do país. Tem sido discutido com muita ênfase a suposta abertura da caixa preta do judiciário. Entretanto, pouco se fala da enorme produtividade do judiciário, comparando com outros países ditos mais desenvolvidos. O que o senhor acredita que precisa, na realidade, ser debatido e melhorado no judiciário? Mire, eu não vejo mais falar em caixa preta do judiciário. Depois da Constituição de 1988, nós tivemos inúmeros avanços, inclusive com o CNJ. O CNJ tem fiscalizado os poderes, tem melhorado muito o Poder Judiciário, com políticas públicas bem avançadas. Isso tem dado uma transparência muito grande. Eu mesmo, na minha gestão, prezei muito pela transparência. Eu abri o acesso a todos as informações, melhorei o portal da transparência, porque eu vejo que é necessário transparência sim, e total. Isso também há uma exigência do CNJ nesse sentido, do aprimoramento da transparência dos tribunais. Então eu não ouço mais falar em caixa preta. Podia ter sido em tempos outroras, não mais hoje. Mas atualmente, o que nós temos que nos preocupar cada vez mais, porque há um incremento depois da Constituição, como você já disse anteriormente, houve um incremento na busca do judiciário. Muitos direitos foram criados pela nova Constituição. E isso tem sido provocado no judiciário constantemente. Há um crescimento enorme de demandas. Isso nós temos que aprimorar cada vez mais o sistema de TI, de tecnologia, de informação, para podermos dar uma resposta mais rápida. Isso nós temos feito. Nós temos procurado avançar nessa área de tecnologia de informação. Hoje nós já estamos falando agora em robôs, para dar uma resposta mais rápida. Por exemplo, vamos dizer que tem uma matéria que seja idêntica, que tenha 1000 pedidos naquele sentido. Às vezes acontece. Por exemplo, a questão da diferença de uma pensão alimentícia, de uma pensão previdenciária. Houve um aumento e aquele aumento não foi repassado pelo governo federal e vai se buscar aquilo ali. Aquilo ali é uma ação única. A resposta tem que ser única. E um robô pode ajudar nesse sentido. Como? Ele vai catalogar todas as petições que tem, a resposta vai ser uma só, para todos aqueles processos. Isso agiliza muito. Então, é isso aí que nós temos que investir, e é o que nós estamos fazendo, investindo em tecnologia para darmos uma resposta mais rápida e mais célere ao jurisdicionado. Biênio 2017 e 2018 sendo concluído. E agora? Qual o sentimento que o senhor está levando diante desse grande desafio que passou? Um sentimento de muito alívio por ter cumprido a missão que me foi dada. Na minha visão, eu estou saindo, deixando o tribunal de forma organizada, com total transparência, implementei um sistema de controle de auditoria dentro do tribunal, muito eficaz. Hoje, nós temos praticamente tudo informatizado. Hoje eu tenho um sistema de gestão de contratos, onde hoje eu posso verificar quais os contratos que eu tenho, como foi feito, quais os documentos tem ali, qual foi a licitação, tudo de forma muito transparente. Então, eu tenho essa sensação de dever cumprido. Estávamos enfrentando uma fase de uma turbulência muito grande. Eu estava relendo o meu discurso quando eu fui assumir a presidência. Nossa. E eu falava que o barco estava em alto mar.
e o mar estava muito revolto. E eu queria terminar acalmando, um mar muito tranquilo. E hoje eu tenho essa sensação de que o barco atravessou a tempestade e hoje ele está andando em ondas serenas, em águas tranquilas e transparentes. Nós falamos muito de processo virtual, nós falamos muito de tecnologia, mas eu sei que a sua gestão também se pautou em obras. Quais foram as obras executadas? Mas o que foi possível ser feito, nós fizemos. Demos continuidade, por exemplo, a uma obra magnífica que foi iniciada pelo desembargador Marcos Cavalcante, que é o Complexo de Mangabeira, onde nós trouxemos o arquivo, a parte de arquivo tanto do Fórum Cívico como do Fórum Criminal, a parte também de almoxarifado. É um prédio belíssimo que nós iremos inaugurar agora, dia 24, e que houve uma doação do terreno pela Prefeitura Municipal, foi um termo de convênio firmado com a Prefeitura e nós fizemos o prédio. Na verdade, quem deu início foi o desembargador Marcos Cavalcante e eu consegui concluir essa obra magnífica que foi iniciada por ele e quase concluída. Eu terminei a obra, mas isso foi uma das obras. E tivemos outras de reforma de fórum, mas coisas mais não de tanta importância e de tanta significância. Certo. Apesar de muito jovem, o senhor tem uma trajetória gigantesca, reconhecida, respeitada, quase uma grife. Diante dessa trajetória toda de vida, não só à frente do Tribunal de Justiça, qual foi o seu maior desafio que ainda hoje lembra como um grande desafio? Eu diria que o meu maior desafio foi enfrentar o meu tribunal para retomar o que eu acreditava. Eu, para poder chegar à presidência, eu tive que fazer um enfrentamento com o meu tribunal. Esse foi o meu maior desafio. Quando eu ingressei no Poder Judiciário, havia uma regra clara, estabelecida em lei e também na LOMAN, que era o respeito à antiguidade. Isso houve em 2017, na eleição de 2016, eu digo 2016, que seria o biênio de 2017 2018, a quebra dessa antiguidade, do respeito a essa norma, que era uma norma que já vinha, uma norma secular, que vinha sendo respeitada, havia uma harmonia muito grande dentro do tribunal. Esse foi o meu maior desafio. A quebra de paradigmas. Eu tive que ir ao Poder Judiciário, fui ao Supremo Tribunal Federal, anulei uma eleição que tinha havido no tribunal, foi feita uma nova eleição e aí eu fui eleito presidente do Tribunal de Justiça, para restaurar a legalidade. Eu jurei, quando tomei posse, que iria primar pela legalidade e pela constitucionalidade. E eu luto muito pelo que acredito. E foi isso que fiz. Mas isso foi uma grande dificuldade. Imagina o que é você anular uma eleição já feita, ir ao judiciário, conseguir anular, ser feita uma nova eleição, você ser eleito para enfrentar um tribunal. E foi isso que eu fiz. Enfrentei o tribunal de forma com muita tranquilidade e buscando restaurar a paz. No meu discurso de posse, na mesa diretora, na presidência do Tribunal de Justiça, eu dizia que estava exatamente buscando essa paz. E acredito que estamos chegando em paz com a eleição de Márcio Murilo, que voltamos a respeitar a antiguidade. Marcou, um desafio que marcou. Muito, muito. E outro desafio que eu diria que não foi pequeno, foi a primeira eleição que houve para desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, do 5º Constitucional. Eu venho do 5º Constitucional, você sabe disso, e nessa oportunidade, como era feito a escolha de um advogado para a vaga do 5º? Era feita pelo Conselho da OAB. Então, aqueles conselheiros, são 24 conselheiros, salvo engano, da OAB escolhia alguém de notável saber jurídico, etc., etc., com condições para preencher uma lista tríplice. Essa lista tríplice ia para o tribunal e o tribunal escolhia um nome, aliás, ia a lista tríplice para o tribunal e o governador nomeava um. O governador nomeava um dos 3. A eleição foi direta, foi a primeira eleição direta, com 33 candidatos, onde todos os advogados podiam votar, e era composta uma lista sêxtupla. Essa sêxtupla ia para o tribunal formava uma tríplice, e essa tríplice ia para o governador nomear. Então esse também foi um grande desafio que enfrentei quando resolvi abraçar a magistratura. Bom, a concorrência do mercado de trabalho está cada dia mais acirrada. Se Joás de Brito Pereira fosse hoje um jovem estudante, cheio de sonhos,
como iria se comportar para ter esse começo? Eu tenho procurado dar conselhos a algumas pessoas e eu acredito que eu faria isso que eu já aconselhei a alguns amigos, parentes. Quando você tem uma formatura, por exemplo, na área do direito, que é a área que eu sempre abracei desde novo, se você se forma no direito e já tem uma estrutura montada de escritório, tem a família que tem um escritório montado, então isso dá uma facilidade para você enveredar pelo ramo da advocacia. Mas se você não tem essa estrutura montada, eu tenho sempre procurado aconselhar essas pessoas que procurem estudar e se aprimorar, fazer um concurso para poder ser ou um magistrado, ou um promotor, ou um defensor público, ou um procurador de Estado, porque tem várias oportunidades. E aí é o caminho que eu acho mais adequado, porque hoje a concorrência está muito grande, os avanços são enormes, grandes escritórios, cada vez maiores, com maiores tecnologias também, então isso atrai cliente, e aí está uma dificuldade, hoje está uma dificuldade. Antigamente havia uma advocacia artesanal, você podia até iniciar a sua advocacia, porque era uma advocacia mais artesanal, mas hoje não. Hoje está muito, eu diria, hoje está quase que uma indústria, digamos assim, na advocacia. E é difícil hoje você ingressar numa advocacia se você não tiver uma estrutura já montada anterior. E muitos estudantes saindo para o mercado de trabalho. Isso tem gerado realmente um problema, porque tem muitas faculdades, gerando muitas pessoas, e a demanda talvez não comporte tudo isso. Tem sem números eu sinceramente, eu não fiz um levantamento de quantas faculdades de direito nós temos aqui hoje. Na minha época, por exemplo, só para dar um exemplo, na Paraíba, que nós só tínhamos o Unip e a Universidade Federal da Paraíba. Somente, e mais nenhuma. Hoje nós temos pelo menos 3. Acho que mais. João Pessoa. Acho que mais. Na área do direito, eu acho que temos mais. E o senhor acredita que ter um espólio, ter tido um pai, um tio, um avô, que deixou esse escritório com todos esses clientes, ajuda nessa parte? Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho a menor dúvida. Quando eu já... Não é que eu decidi pela advocacia porque tinha meu pai advogando, meu pai brilhou por 50 anos na advocacia, eu tenho orgulho de dizer que sou filho de Joás de Brito Pereira. Aliás, eu digo em todos os lugares que frequento, que na verdade, quando eu busquei a magistratura, é porque eu via no meu pai um grande magistrado. E como ele não teve a oportunidade que eu tive, eu fui dar uma resposta a ele. Porque eu era procurador concursado de carreira, tinha sido procurador-geral do Estado, então eu já tinha uma clientela consolidada, mas eu fui para dar essa satisfação ao meu pai, porque eu via nele um grande magistrado, pelo homem que ele era. Então, isso foi uma resposta que eu quis dar ao meu pai. E graças a Deus, Deus foi tão misericordioso comigo, que me permitiu dar esse presente a ele. Esse presente a ele em vida. E eu tive a satisfação de vê-lo me saudar. Isso foi marcante na minha vida. O WhatsApp tem sido utilizado em algumas esferas como meio de intimação válida. Entretanto, muito tem se discutido se seria uma metodologia viável de aplicação geral do direito processual. Acredita que evoluiremos para esse nível de interação entre o direito e os meios eletrônicos pessoais? Mas o senhor só vai responder isso após o nosso pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, não saiam daí.